Minha gente, o que é bênção? O que é praga? Praga pega? Será que pega? Alguém pode amaldiçoar uma pessoa e causar com isso mal para essa pessoa? Como que a gente pode resolver uma maldição? E aquela história, praga de madrinha, existe? Como é que se resolve praga de madrinha? Então, essas e outras questões a gente vai responder nessa nossa conversa de hoje. Mas para a gente entender o que é uma praga, o que é uma bênção, o que é uma maldição, é essencial que a gente comece a entender o que é a ação do nosso pensamento, a ação da nossa voz. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente visualiza aquela cena. E nós, além de visualizarmos aquela cena, a gente pensa em uma linguagem, né? Nós aqui brasileiros, por exemplo, a gente pensa normalmente em português. A gente sonha em português também, né? Então, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente está visualizando aquilo e a gente está pensando em uma linguagem. No mundo espiritual, não tem matéria, não existe matéria. Então, eu queria começar explicando para você a função da mente, lembrando que se não tem matéria no mundo espiritual, tudo no mundo espiritual que você possa imaginar é criação da mente dos espíritos. A mente fornece a matéria-prima, digamos assim, para a construção de qualquer coisa que você possa imaginar no mundo espiritual. Então é pelos seus pensamentos que os espíritos, por exemplo, eles moldam a sua própria aparência perispiritual. É pelo pensamento que eles plasmam ao seu redor os ambientes em que vivem, ou aquele ambiente mais denso, do umbral, por exemplo, ou ambientes mais evoluídos. Tudo isso é resultado do que eles pensam, das suas vibrações, daquilo que é emanado dos seus sentimentos e dos seus pensamentos de culpa ou de amor. Então, o pensamento lá no mundo espiritual também plasma os ambientes, desde os mais sombrios e inóspitos até aqueles ambientes mais luminosos, mais elevados. É pelo pensamento também que os espíritos projetam de si para o exterior, para os outros, vibrações positivas que vão fazer bem para alguém ou sentimentos negativos que vão fazer mal, por exemplo, nos casos de obsessão. Tudo é o pensamento. Isso quer dizer que lá no mundo invisível, minha gente, o pensamento é tudo. Ou melhor dizendo, a mente é a fonte de tudo. Só que eu estou falando em ação da mente no mundo invisível e talvez nós estamos guiando a nossa conversa para entendermos que somente os espíritos desencarnados possam criar as coisas com a mente. Não, não é assim. Quando eu estou falando em ação da mente no mundo invisível, eu também estou me referindo não apenas aos espíritos desencarnados, mas também a nós, encarnados. Sabe por quê? Porque entre nós e os desencarnados, qual é a diferença? A única diferença é que nós temos corpo físico e eles não têm. Mas a nossa mente é igualzinha. Eu não estou falando de cérebro físico. Cérebro físico é algo do corpo físico. Mas eu estou falando da mente, onde estão os nossos pensamentos. A nossa mente é igualzinha, independente se a gente está encarnado ou se está desencarnado. Então, tudo que a mente de um espírito desencarnado pode fazer, a nossa também pode. Se eles podem criar algo com a mente, nós também podemos. Se eles podem destruir, modificar, interromper qualquer coisa com a sua mente, nós também podemos. Se eles podem ajudar ou prejudicar alguém com a sua mente, nós também podemos. Então, o tempo inteiro que a gente está pensando, a gente está fazendo com que algo aconteça no mundo invisível. A gente está plasmando alguma coisa. A gente está plasmando alguma imagem mental no mundo invisível. E se nós pensarmos em algo e mentalizarmos, por exemplo, um ponto de destino para aquela nossa mentalização, esse algo que a gente está pensando vai ser plasmado lá, junto daquele ponto que a gente pensou onde ele deve chegar. Porque para o mundo mental, no mundo invisível, não existe distância, não existe tempo. A nossa mente ela está onde a gente quer que ela esteja. Então eu posso estar aqui pensando alguma coisa e plasmando ao meu redor, no mundo invisível, aquilo que eu estou pensando. Mas eu posso pensar também, mentalizar alguém ou algum lugar e pensar que lá está acontecendo aquilo, mentalizar aquilo, e aquilo vai ser plasmado lá, onde eu pensar. Então, se nós pensarmos coisas boas para alguém, a nossa mente vai criar formas pensamento, ou seja, vai plasmar alguma coisa a partir do nosso pensamento,
se a gente pensar algo bom para alguém, vai plasmar formas de pensamento positivas. E essas formas de pensamento positivas vão percorrer o mundo mental, que eu estou chamando aqui de mundo invisível, até encontrar o campo vibratório daquela pessoa que eu pensei, para quem eu desejei aquilo de bom. E se ela estiver receptiva a essas vibrações positivas que eu estou mandando daqui, essas vibrações vão ser absorvidas por ela, lá pelo seu campo vibratório, e vão fazer bem para ela. E o mesmo acontece também quando a gente deseja algo de ruim para alguém. A nossa mente também vai criar formas de pensamento. Só que agora essas formas de pensamento vão ser destrutivas, né? Vão ser ruins. E essas formas de pensamento também vão encontrar aquela pessoa lá onde ela estiver. E se ela estiver receptiva, vão ser absorvidas por aquela pessoa e vão fazer mal para ela. Tudo isso que eu estou falando, seja com pensamentos positivos ou com pensamentos negativos, é o que a gente chama, sabe de quê? De mentalização. E as mentalizações, minha gente, elas podem ter efeitos assim incríveis sobre alguém. No caso das mentalizações negativas, podem ter assim efeito até pior que um trabalho feito. Você acredita nisso? Pode ser pior você pensar algo ruim de alguém com constância, você desejar o mal para alguém com constância, aquilo pode ser pior que um feitiço. Já teve casos lá no terreiro, por exemplo, da gente estar trabalhando em uma antigoécia, que é o trabalho que a gente realiza para desfazer trabalhos de feitiçaria, trabalhos de magia negra. Já teve casos da gente estar na antigoécia atendendo pessoa que a gente achava que ela tinha um trabalho feito. E quando a gente verifica, a gente descobre que não é trabalho feito, é uma mentalização negativa de alguém, atuando sobre aquela pessoa e causando tanto mal, às vezes doença, às vezes coisas terríveis. E não é só o pensamento negativo que causa coisas ruins, não. Até a mentalização positiva, sabia que ela pode ser ruim? Quando, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Quando uma mãe, por exemplo, ela ama muito seu filho e por ser super protetora, ela fica pensando nele o tempo inteiro, querendo que ele esteja perto dela, que ele tinha que permanecer junto a ela. Nós já atendemos até casos assim, em que o rapaz, por exemplo, ele não consegue ter um relacionamento e sair de casa. Ou quando ele está bem no emprego e que ele pensa, vou sair de casa, ele é demitido do emprego e tem que ficar continuando morando com a mãe ali. Então a mãe, às vezes, sem saber, por ser autoprotetora demais, mas gerando aquele pensamento, aquela mentalização, plasmando isso ao redor do filho, de que ele tem que ficar perto dela, ela pode prejudicar também o filho. Mas, enfim, tudo isso que eu estou falando, minha gente, é resultado da ação da mente. A mente é capaz de criar, de destruir, de transformar ou de interromper qualquer coisa. É só saber usá-la, ou usá-la com força. Mas além da nossa mente ter esse poder todo, tem algo ainda que potencializa o seu poder. E esse algo é o som. O som atua de duas maneiras. A primeira delas é pelo tipo de ondas, as ondas que aquele som está gerando. As ondas sonoras, elas têm o poder de quebrar bloqueios energéticos, por exemplo. É por isso que o preto velho estala os dedos, para com aquelas ondas ali quebrar os bloqueios energéticos que estão ao redor daquela pessoa. Então o som, ele pode quebrar bloqueio energético, ou ele pode até condensar vibrações negativas, pode despertar bons sentimentos, pode causar irritação. As próprias vibrações que são emitidas pelo som, as ondas sonoras. Isso é fácil de perceber quando você, por exemplo, escuta uma música e se sente bem com ela. Ou quando você escuta chiado de um rádio que não está bem sintonizado e aquilo causa mal-estar, aquilo incomoda. Há um tempo atrás eu vi nas reportagens na televisão uma música que estava sendo proibida na Europa, porque as pessoas escutavam aquela música e muita gente que escutava aquela música acabava se suicidando depois. Ou seja, aquelas ondas sonoras de alguma forma atuavam sobre a mente da pessoa e induziam uma tristeza. E as pessoas se suicidavam. Então o som, ele tem um grande poder pelas suas ondas sonoras, pelas vibrações que ele emite. E a segunda forma como o som atua quando não se trata propriamente de uma música, por exemplo, mas sim de palavras. Porque quando a gente fala uma palavra, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está materializando aquilo que passou pela nossa mente. E que
já que passou pela nossa mente, possui um determinado significado, possui um determinado valor para nós. Então, se eu falo, por exemplo, a palavra banana, você sabe o que é que eu estou me referindo. Se eu falo banana, essa palavra, quando ela sai da minha boca, ela já passou pela minha mente, com o sentido daquela frutinha amarela comprida, ela vai percorrer o espaço em forma de vibrações e vai chegar ao ouvido de alguém que entenda o português, e esse alguém vai traduzir para a sua mente exatamente a mesma fruta que eu pensei. Então, a linguagem nada mais é do que a materialização de um pensamento. O pensamento ele é materializado, ele se propaga através daquelas ondas sonoras e atinge o ponto para onde eu estou direcionando aquele meu pensamento materializado. Então, se o pensamento tem poder, a linguagem que traz o pensamento para o mundo material, ela potencializa esse poder e potencializa a capacidade do nosso pensamento, que agora está materializado, de atuar na matéria. Quando a gente não fala, a nossa mente já tem o poder de atuar no mundo mental e mais tarde isso acaba precipitando para a matéria. Mas quando a gente fala, a atuação sobre a matéria é muito mais rápida, a atuação sobre a matéria é muito mais potente. Então, quando eu apenas mentalmente eu abençoo alguém, por exemplo, eu desejo bem para aquela pessoa, estou só pensando, isso tem um grande valor. Mas quando além de eu abençoar mentalmente, eu falo assim, olha, que Deus te abençoe, que meu orixá te abençoe, que você seja feliz. Eu estou propagando para o mundo material, através de ondas sonoras, o valor do meu pensamento. E isso vai ter um poder maior, muito maior do que simplesmente o que aconteceu dentro da minha mente. O que aconteceu dentro da minha mente tem poder, mas quando eu falo, o poder é muito maior. Lembra daquele ditado que diz as palavras têm poder? É verdade isso. As palavras têm poder porque elas materializam o que está na minha mente. Esse é o princípio, inclusive, do que a gente chama de bênção e praga. Enquanto está só na mente, tanto o pensamento positivo quanto o negativo é uma mentalização. Quando é verbalizado, passa a ser bênção ou praga. As bênçãos são os pensamentos verbalizados desejando o bem de alguém. E as pragas são os pensamentos verbalizados desejando o mal de alguém. Em outras palavras, minha gente, falando de pragas, as pragas são piores do que simplesmente a mentalização negativa. Justamente porque, além da ação mental, eu tenho também a ação das ondas sonoras percorrendo o espaço material e o espiritual, o espaço invisível, e carregando consigo o valor do que eu pensei. E o que fazer quando alguém foi espraguejado? A gente está falando que as pragas causam muito mal, porque elas são piores que simplesmente uma mentalização negativa. E se alguém for espraguejado, se alguém receber aquele impacto, o que a gente tem que fazer? Minha gente, quando alguém foi espraguejado, sabe o que significa? Significa que o seu campo vibracional assimilou não apenas as vibrações emitidas da mente de alguém, mas também aquelas vibrações propagadas pelas ondas sonoras, por isso é uma praga. Pelas vibrações sonoras daquela linguagem que foi utilizada pela pessoa. Para resolver uma praga, não há nada melhor do que uma bênção, que é a força contrária à praga. Então, se existe a praga, tem que haver a bênção. A praga é algo verbalizado, a bênção também é verbalizada. A gente tem que atuar com a mente, tem que atuar com o som, em sentido oposto àquela praga. E o sentido oposto é a bênção. Mas essa bênção, embora ela seja uma força contrária à praga, ela tem que ter pelo menos a mesma intensidade ou a mesma potência daquilo que foi praga. Porque senão ela vai ser insuficiente para remover os efeitos daquele espraguejamento. Então, se a praga foi lançada com uma determinada potência, a bênção tem que ser lançada também, pelo menos com aquela mesma intensidade, com aquela mesma potência, senão não vai conseguir remover aquela praga. Então, quando alguém foi espraguejado ou amaldiçoado, porque isso é a maldição também, a maldição é o espraguejamento, é a mesma coisa, é você falar algo para alguém desejando mal. Então, se alguém foi espraguejado ou amaldiçoado, é interessante que alguém que consiga desejar o bem para aquela pessoa na mesma intensidade ou superior àquela praga, o abençoe. Tem que encontrar alguém que tenha uma força igual ou superior àquela da praga,
para abençoar aquela pessoa. É por isso que, nesses casos, muitas vezes nós pedimos à própria mãe da pessoa que ela abençoe o seu filho, porque amor de mãe, né, é uma coisa assim que não dá muito para explicar. É uma intensidade muito grande. Chico Xavier falava que a prece da mãe arrebentava as portas do céu. Enfim, amor de mãe é uma coisa especial. E a mãe tem um vínculo fluídico com o seu filho muito grande, porque enquanto estava no útero, trocou muitas energias com ele. Então a mãe tem ascensão energética sobre o seu filho. E além dessa ascensão energética sobre o filho, ela tem o amor de mãe. Dizem que o amor de mãe cura tudo, né? E é verdade. O amor de mãe, o amor verdadeiro de mãe, ele é muito potente. Tanto que acontece até aquilo que eu falei da mãe, quando mentaliza muito que o seu filho tem que ficar perto dela, acaba prejudicando o seu filho. Então a gente pede para a mãe, se a gente percebe que o filho foi amaldiçoado por alguém, tem uma praga, a mãe, com todo este amor, ela tem toda a capacidade de, abençoando o seu filho, resolver aquele problema. Mas ela tem que abençoar não simplesmente com a mente, ela tem que falar também, já que a praga foi feita com som. Ela tem que usar também as mesmas ferramentas. E com isso ela pode remover grandes problemas da vida do seu filho. Hoje em dia as pessoas perderam um pouco aquele hábito de pedir a bênção da mãe, né? Gente, isso é muito importante. Quando você pede a bênção da sua mãe e ela fala que Deus te abençoe, meu filho, isso resolve muitos problemas. Seria interessante se a gente pudesse voltar com essas práticas. Mas deixa eu fazer aqui um parênteses. As mães, por ter tanto acesso assim sobre as vibrações do filho, elas têm que ter cuidado também com as coisas que elas falam, porque elas, sem querer, podem prejudicar. Às vezes as mães, distraidamente, falam coisas que podem acabar funcionando como praga. Como, por exemplo, quando fala para o seu filho assim, até para chamar a atenção dele, você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir ninguém dessa forma. Isso pode acabar soando como praga. Não que ela deseje aquilo de verdade, mas ela está lançando no mundo invisível, ela está lançando no mundo material também algo que passou pela mente dela e que foi verbalizado. Então isso pode acabar soando como uma praga. Então, mães, tenham muito cuidado com as suas palavras, para não prejudicarem seus filhos sem querer. Mas voltando aí às pragas e às bênçãos. E quando a praga, nós falamos aqui que a mãe tem o poder de resolver uma praga com a sua bênção cheia de amor. Mas e quando a praga foi lançada diretamente e intencionalmente pela própria mãe? O que fazer? Nossa, será que tem isso? Tem sim. Às vezes a mãe e o filho, apesar de serem mãe e filho, são espíritos muito antagônicos e que vieram como mãe e filho nessa encarnação justamente para que eles possam se entender, desenvolver afeto, desenvolver amizade, desenvolver amor. E não é o fato de ser mãe que vai fazer com que a mãe ame aquele filho. Às vezes não acontece isso. A gente sempre conversa sobre isso quando a gente fala de família. Né? Quando a gente fala de família, a gente explica esses relacionamentos. Então é possível sim, e eu já vi, mães que espraguejam o filho, mães que falam assim, eu não sei por que eu tive você, eu tinha que ter abortado você. Mães que desejam a infelicidade do filho. Então ela está o tempo inteiro gerando pensamentos negativos acerca do seu filho. E o que fazer? Se a mãe seria aquela que retiraria a praga, que retiraria a maldição que alguém colocou sobre o filho, e se for ela mesma que intencionalmente alimente a praga constantemente? Nesse caso, aí tem razão aquela crença popular que diz que madrinha pode retirar até praga de mãe. Eu vou explicar para você por que isso não é somente uma crença popular. O caso da madrinha poder retirar a praga de mãe é porque, naquele momento do batismo, em que ela foi consagrada madrinha, em qualquer religião que tenha acontecido o batismo, aquela pessoa que foi colocada como madrinha, ela não tinha obrigação nenhuma de ser madrinha, mas ela aceitou ser madrinha. Naquele momento do batismo, ela comprometeu-se, por livre e espontânea vontade, perante Deus, perante a espiritualidade, a substituir a mãe em caso de necessidade. Não é essa a função da madrinha? Que se a mãe faltar, a madrinha substitui. Ela não tinha obrigação disso. Então isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor e por isso tem um valor enorme no mundo espiritual. Foi um acordo que ela fez com a espiritualidade. Olha, eu quero substituir a mãe
dessa criança que eu estou batizando, eu quero ser a madrinha dela, eu quero substituir a mãe. E isso é por amor. Então, por esse ato, que é entendido como um ato de amor e, portanto, é abençoado por Deus, e pelo compromisso também que ela assumiu por livre e espontânea vontade, naquele momento do batismo, são criados vínculos fluídicos entre a madrinha e o seu afilhado. Vínculos que vão ser semelhantes em termos vibratórios àqueles que há entre ele, o afilhado, e a mãe dele. Por quê? Porque a madrinha ali, com o consentimento da mãe, com o consentimento do pai, com a bênção de Deus, com o testemunho da espiritualidade que está ali presente, ela se comprometeu, ela se ofereceu, por amor, a substituir a mãe. Então, os vínculos que são criados entre ela e o seu afilhado vão ter que ser semelhantes àqueles que há entre ele e sua mãe. Só que os vínculos entre o afilhado e a mãe foram construídos dentro do útero, enquanto ele estava sendo gerado. Foram vínculos vibratórios, energéticos construídos ali. O da madrinha é construído ali no momento do batismo. Então, a partir do batismo, a madrinha também passa a ter ascensão energética sobre o seu afilhado, da mesma forma que a mãe. É por isso que, na ausência da mãe, a madrinha pode abençoar. Ou se a praga tiver sido proferida pela própria mãe, é a madrinha quem pode retirar. Aí as pessoas perguntam, e o padrinho? O padrinho também tem ascensão energética sobre o afilhado? Tem também. Porque também é um ato de amor querer substituir o pai. Mas o pai não tem os mesmos vínculos fluídicos com o filho que a mãe tem, porque o pai não gerou o filho dentro do útero. Então, o padrinho, apesar de ter ascensão energética, vibratória sobre o seu afilhado, não vai ter como a madrinha, porque a madrinha é uma cópia, digamos assim, energética da mãe e o padrinho do pai. Então, a madrinha tem mais ascensão energética porque ela substitui a mãe, que é quem gerou a criança, quem trocou uma quantidade absurda de energias com a criança lá dentro do ventre. Mas e se a praga, por um acaso, tiver sido rogada pela madrinha? Quem é que tira? Nós vimos aqui, ó, a mãe, vamos dizer que a mãe tenha desencarnado, por exemplo, e só sobrou a madrinha rogou praga, também já vi casos desses. O que fazer? Minha gente, nesse caso tem duas soluções. Bênção vai ter que ser dada, porque se alguém rogou uma praga, o contrário da praga é a bênção. Então a bênção vai ter que ser dada. Então uma bênção vai ser dada pela mãe, se a mãe estiver encarnada ainda, ou então a gente rebatiza aquela pessoa, colocando uma outra pessoa para assumir a posição de madrinha a partir dali. Ué, e pode rebatizar alguém? Claro que pode. Quanta gente é batizada, por exemplo, em uma religião, depois muda de religião, é batizada outra vez, e depois muda de novo, é batizada uma terceira vez. Não tem problema nenhum. São só mais pessoas, mais espíritos que estão se comprometendo a ajudar aquela pessoa que está se batizando ali, na posição de madrinha, de padrinho. Então, quando acontece esse tipo de coisa lá no terreiro, por exemplo, que a praga é até de madrinha, ou que a madrinha já desencarnou e não tem como tirar a praga da mãe, nós rebatizamos a pessoa. Nós colocamos uma nova madrinha ali para abençoar aquela pessoa. E, normalmente, sabendo que nós, seres humanos, somos muito falhos, para evitar que a nova madrinha também venha rogar praga para aquela pessoa que a gente está querendo ajudar, normalmente a gente coloca como madrinha o quê? Uma preta velha, uma cabocla, porque aí a gente tem a certeza de que a madrinha nunca vai espraguejar ou desejar qualquer coisa de ruim para o seu novo afilhado. Ué, pode um espírito ser padrinho, ser madrinha? Claro que pode. Como eu disse para você lá no princípio, a diferença entre espíritos desencarnados e nós é somente corpo físico. O mais importante que é a mente, todos têm. Eu tenho, você tem, a cabocla tem, a preta velha tem. E é com a mente que nós assumimos os nossos compromissos, é com a mente que nós criamos, que nós modificamos as coisas. Então, pode sim ter como madrinha uma cabocla, uma preta velha. Aliás, na própria Igreja Católica isso também acontece. Muita gente é batizado com pessoas encarnadas, mas é consagrado a um santo. E nos seus momentos de maior desespero pedem àquele santo o auxílio. Enfim, bem, minha gente, em face a tudo isso que eu falei, pode ter dado para você a impressão de duas coisas. A primeira é que todos nós estamos constantemente sujeitos a qualquer um que queira lançar uma praga na gente e a gente vai pegar aquela praga. Não é bem assim, não. A gente só capta vibrações que vibrem em frequências semelhantes às vibrações do nosso campo vibracional. Ou seja, nós atraímos para nós e nós absorvemos aquilo que nós pensamos e sentimos.
Então, a praga que alguém lançar contra mim, ela vai pegar se o meu campo vibratório for na mesma frequência daquela praga, daquele pensamento negativo que lançaram contra mim, se eu abrir minhas brechas vibratórias. Se a gente não estiver em sintonia com aquela praga não vai nos atingir. E a segunda coisa que pode ter dado a impressão é que parece que qualquer um pode lançar uma praga sobre alguém e não ter para si qualquer tipo de consequência. Isso também não é verdade, não. Porque quando a gente pensa em alguma coisa e a gente verbaliza, as vibrações que a gente emite a partir da gente, né, elas passam sempre, em primeiro lugar, por nós mesmos, pelo nosso próprio campo vibratório. Então, além das consequências kármicas que a gente pode gerar para a gente se a gente desejar o mal de alguém, a gente também vai assimilar para nós parte daquilo que a gente está emanando. Quando eu abençoo alguém, que eu falo assim, olha, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz e que eu sinto aquilo, ou seja, eu estou exercitando a minha mente como fonte criadora do bem, estou verbalizando, estou abençoando. Quando aquilo sai de mim, eu sou o primeiro beneficiado. Porque eu estou mandando energias positivas, vibrações positivas, e elas vão passar primeiro por mim, pelo meu próprio campo vibratório. Quando eu amaldiçoo alguém, quando eu espraguejo alguém desejando firmemente o mal daquela pessoa, eu vou ser o primeiro prejudicado. Não apenas pelas condições kármicas, as consequências kármicas que eu vou gerar por ter feito aquilo errado, por ter desejado mal para alguém, mas também por essas vibrações que eu vou ser o primeiro a absorver. É por isso que nós somos, sem dúvida nenhuma, e vamos sempre continuar a ser os senhores, sempre, dos nossos destinos. É pelo nosso pensamento, é pelo nosso sentimento que a gente define o que vai acontecer na nossa vida. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, minha gente, eles têm poder para criar, para modificar, para interromper, para destruir. A gente tem que saber usar. Senão a gente pode até se destruir a nós próprios. Então, pensamento é um dom dado por Deus. A nossa mente, a nossa consciência é uma bênção divina para cada um de nós. Mas a gente tem que saber utilizar para que a gente não prejudique os outros e nem prejudique a nós mesmos. É por isso que Jesus sempre falava, né, que não bastava somente orar, a gente também tem que vigiar os nossos pensamentos. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.